Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E aqui nós temos mais um vídeo, né, daquela nossa sessão que eu intitulo Filosofia da Astronáutica, porque eu pretendo discutir então questões referentes à astronáutica, né? Como eu sempre coloco aqui no canal, a filosofia ela abarca, né, as outras áreas do conhecimento, né? Tudo que é feito pelo homem pode ser objeto da reflexão filosófica. E como eu sou uma pessoa entusiasta da astronáutica, né, eu tenho na astronáutica um dos meus principais objetos de reflexão filosófica. E hoje eu quero discutir com vocês, comentar com vocês, a resenha de um livro. Eu não li o livro, tá? Vou fazer o meu comentário a partir de uma resenha publicada na Folha de São Paulo. Até pretendo ler o livro futuramente, né? Até quem sabe o livro sai aqui no Brasil, né? Até espero que com a resenha publicada na Folha de São Paulo, a gente gravando esse vídeo aqui, quem sabe alguma editora não se interessa em publicar aqui no Brasil também, né? Essa resenha foi publicada em outubro, mas como uma resenha de livro, não é aquela notícia que precisa ser comentada no dia, que nem notícias de política, economia, etc., que pretende ser uma intervenção no dia. A resenha se chama-se Tecnologia está a serviço de bilionários que querem fugir do planeta, diz o autor. Ela é assinada pelo Gustavo Soares e foi publicada no jornal Folha de São Paulo, na seção Cifras e Letras que do caderno de negócios, né, da Folha de São Paulo, caderno de economia da Folha de São Paulo. A resenha é de um livro chamado Survival of the Rich, Escape Fantástico of the Tech Bilionários, ou seja, né, é um livro sobre a nova corrida espacial e esses bilionários estão à frente dessa corrida espacial, do Douglas Rushforth. Tá? O livro aí tem cerca de 224 páginas, mas eu vou comentar a resenha. Então, a tradução, né, do livro seria Sobrevivência dos Mais Ricos, Fantasias de Fuga dos Bilionários da Tecnologia. Douglas Rushforth. Ele é professor de Estudos Midiáticos e Economia Digital na Universidade de Nova York, Universidade da cidade de Nova York. Bom, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui uns 2 ou 3 apontamentos do autor da resenha, tá? Levando em consideração que eu vou partir a minha crítica aqui a partir da resenha, e depois vou comentar a partir de toda essa perspectiva do New Space, da nova corrida espacial, e desses bilionários que participam dessa nova corrida espacial, tá? Que eu venho acompanhando aí já faz, desde que começou essa nova corrida espacial, já faz décadas, né? Inclusive, eu lembro até que eu não tenho mais aqui, mas eu lembro que uma das primeiras publicações que saiu no Brasil foi uma revista Isto É, lá dos anos 2000 e pouquinho, 2004, 2005, que tinha um deles na capa, né? O dono da Virgin na capa, né? Falando assim de todos os empreendimentos que ele tinha, que na época o Elon Musk ainda não tinha surgido, né? Então todo mundo acreditava que o primeiro a chegar no espaço seria o dono da Virgin Galactic, né? Que acabou não sendo ele. Bom, vamos lá. Então ele fala o seguinte, ó, eu vou ler um parágrafo da resenha e vou comentar este parágrafo. O autor aponha que o capitalismo especulativo se infiltrou de tal forma no desenvolvimento tecnológico que hoje dinheiro não é mais visto como uma forma de financiar novas ideias. Pelo contrário, eles se tornaram uma forma de fazer dinheiro fácil. Tá? Bom, isso é um problema, nós vamos voltar a esse problema no canal, que é essa questão de que antes você tinha um capitalismo industrial, um capitalismo de investimentos que gerava riqueza e que gerava empregos, e hoje você tem um capitalismo majoritariamente especulativo. Isso está sendo um problema no mundo inteiro e aqui no Brasil um grande problema. Muitas vezes o governo fala assim, na mídia fala, né? O Brasil está recebendo dinheiro de fora, mas esse investimento muitas vezes é de capitalismo especulativo, ou seja, a pessoa manda o dinheiro, fica um tempo aqui no Brasil, pega os juros das dívidas do governo e, e esse dinheiro retorna ao país de origem, às pessoas, só que não se faz nada com esse dinheiro, né? E isso não gera desenvolvimento. O que gera desenvolvimento, né, é o capitalismo industrial, o capitalismo de desenvolvimento, que a pessoa manda um dinheiro aqui, vou fazer uma fábrica aqui.
Aí a pessoa faz uma fábrica, abre uma empresa, gera emprego, gera todo um ecossistema de crescimento em volta daquela fábrica, porque o trabalhador vai trabalhar, esse trabalhador vai gastar esse dinheiro na padaria, no supermercado, comprando roupa, construindo a sua casa e gera todo um desenvolvimento do país, enquanto o capitalismo especulativo não gera desenvolvimento, ele gera riqueza para apenas uma parcela mínima da população. E esse está sendo um problema agora, porque se você pegar, né, a partir dos anos 50, inclusive nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, o capitalismo industrial gerou grande riqueza, mas gerou riqueza não só para um pequeno grupo, ele gerou riqueza também para a classe média americana, que cresceu muito, né? E hoje o capitalismo financeiro, como ele está colocado, você tem um empobrecimento até da classe média, né? Então, isso é uma discussão que vai ter que ser feita no mundo inteiro, porque o capitalismo financeiro, né, especulativo, ele não vai gerar riqueza o suficiente para que todas as pessoas possam sobreviver com dignidade, tendo emprego, etc. E eu estou falando aqui, gente, não estou falando de uma proposta socialista, nada disso. Estou falando de um capitalismo que gere riqueza. O capitalismo especulativo só gera riqueza para muito poucas pessoas. Tá? Então, nós precisamos retomar aí um capitalismo industrial, um capitalismo de desenvolvimento. Né? Isso é claro. Tá bom? Ele está falando justamente dessa questão da especulação. Né? Então, aí ele está falando que isso gera, então, essas questões da especulação em torno de grandes empresas da tech, né? Ele vai falar ele vai citar o próprio Facebook, né? A questão do Uber, Tesla, tá bom? Aí ele vai falar assim que talvez essas empresas não sejam tão revolucionárias assim, mas elas atraem um grande número de capital, né? Esse atrativo de grande número de capital criou essa nova classe de bilionários que vai investir, né, nessas empresas do New Space. Ele vai pegar aqui e pincelar a questão do conceito de destruição criativa do Schumpeter, né, para explicar o desenvolvimento econômico, né, e ele vai colocar isso como que agora existe uma destruição destrutiva mesmo, né, porque para eles muitos desses bilionários estão criando soluções que não eram necessárias, somente para aumentar o capital especulativo. Né? E aí o investimento, e esse investimento pelo investimento mesmo para gerar especulação. Tá? E aí tem todo várias citações do livro nesse sentido. Tá bom? E uma das coisas que ele vai criticar no decorrer disso é que, para ele, esses novos bilionários, ao invés de tentar salvar o planeta de uma catástrofe climática, melhorar as condições do planeta, estão criando essa ideia de escapar e criar novos mundos e viver em um outro mundo, né? Isso, inclusive, dialoga com aquele filme que nós temos um vídeo aqui no canal, né? Que é Não Olhe para Cima, que é aquele vídeo que está vindo o asteroide, tem toda a questão envolvendo a desconfiança para com a ciência, o negacionismo científico, e no finalzinho apresenta as pessoas fugindo para outro mundo. Né? Então, toda essa crítica, essa questão dos investimentos que esses bilionários, principalmente o Elon Musk, o Jeff Bezos, né, fazem aí na questão de ida para o espaço. Tá? Bom, tendo aí esse pano de fundo da resenha, vamos lá. Então, realmente, existe um crescimento do capitalismo especulativo, mas vamos colocar esse cenário sob uma seguinte perspectiva. Tá? O planeta Terra, ele nos oferece uma quantidade de recursos. Esses recursos estão se escasseando. Muitos desses recursos, principalmente os minerais, podem ser encontrados na Lua ou em asteroides. Tá? Nós também temos o problema de termos uma civilização humana centrada em um único planeta. E hoje nós temos um entendimento cósmico suficientemente para saber que isso é um perigo. Né? Já houve grandes extinções em massas na Terra, elas podem voltar a acontecer.
acontecer. Então, a nossa expansão para o cosmos, ela se dá tanto no sentido de conseguirmos novos recursos, né? Isso vem tá aí dentro dessa questão mais da sobrevivência imediata, nos expandir para outros mundos, para uma possível, para uma parte da humanidade, por exemplo, se escape de uma catástrofe global e nos tornarmos, né, uma civilização multiplanetária aí ao longo dos próximos milênios. Bom, eu não, não escondo aqui para ninguém que eu sou um defensor, né? Eu me considero um cosmista, né? Que vem daquela tradição dos filósofos cosmistas russos, né? Eu entendo que o futuro do ser humano é um futuro multiplanetário, um futuro de expansão para o cosmos. Então, essa é uma filosofia que eu defendo, tá? Agora, então essa expansão, essa busca de novos recursos mais imediatas, ela é necessária, tá? Para manter o nosso desenvolvimento tecnológico. E vamos então pegar então a questão dos ricos no espaço. Primeiro, você tem aí primeiro o Elon Musk, né? A Virgin Galactic e a empresa do Joseph Bezos, todas elas conseguiram ir para o espaço nesses últimos 2 anos. Né? Últimos 2 anos, inclusive com pessoas, tá bom? Todos eles, os três conseguiram. Então são as três grandes empresas que estão na frente, tá? A Blue Origin, a Virgin Galactic e a SpaceX. Todas elas desses bilionários que ficaram bilionários dentro desses mercados novos da internet, mercado. Mas de qualquer forma, eles ao investir no espaço, eles estão investindo no capitalismo industrial, porque eles estão tendo que fabricar foguetes, fabricar naves, construir espaçoportos, etc. Então há esse investimento. Está se fazendo levando esse dinheiro, né, do capitalismo especulativo para o capitalismo industrial. E se essa nova corrida espacial ela ocorrer, né, ela aumentar agora, e esperamos que ela aumente exponencialmente, vai haver um grande desenvolvimento de novas tecnologias e, principalmente, uma necessidade de você criar também bases, estações, bases industriais no espaço, na Lua, etc. Isso vai fazer de novo um crescimento material do capitalismo, uma nova frente de expansão do capitalismo que vai gerar empregos, que vai gerar novas tecnologias, inovações e que pode gerar assim, um novo boom de inovação, desenvolvimento industrial, empregos, como o próprio projeto Apollo nos Estados Unidos e a própria expansão do programa espacial da União Soviética geraram nesses países naquele momento histórico. Tá? Agora, lógico que você tem aí uma outra questão passível de crítica, né? Muitos desses bilionários aí você tem críticas quanto a como eles lidam com a força de trabalho, principalmente a força de trabalho dos trabalhadores que estão mais embaixo ali na escala, então questão de como dos respeitos aos direitos trabalhistas, etc. Tá? Agora, isso é uma coisa também que é uma culpa das legislações de cada país que foram sendo flexibilizadas muito nos últimos anos. A gente precisa sim discutir isso, tá? Como a gente precisa sim fazer investir em inovação, investir em tecnologia espacial, ir para o espaço, mas não podemos esquecer dos direitos e principalmente do direito a todo mundo de ter uma vida, né, que seja uma vida digna, tá? De ter um salário digno, de ter direitos no seu emprego, de ter, né, de ter todas, de sobreviver dignamente como um ser humano. Então, realmente, quando esses bilionários desrespeitam esses direitos, as coisas todas precisam ser criticados e devem ser criticados, tá bom? Então, outra coisa, questão de falar que, não, nós precisamos de tal recurso, então se precisar, vamos financiar um golpe naquele país. Isso precisa também ser criticado, isso precisa também
ser colocado na balança. Ninguém está falando que esse tipo de coisa não deve ser colocado na balança, deve sim, tá bom? Deve-se fazer a crítica a essas atitudes, tá? Mas, por outro lado, tem até aquela famosa ditado, né? A gente não pode jogar o bebê com a água do banho, tá? A gente também não pode ver que investir no espaço, que a nova corrida espacial representa, sim, uma nova área de expansão industrial e inovação sem comparação para a humanidade. E ela precisa ser feita. Tá? E neste processo, nós precisamos ter tanto estados quanto a iniciativa privada. Né? Sem demonizar nenhum dos dois, porque isso também acontece. Né? As pessoas falam, porque o Elon Musk consegue muito mais do que a NASA. Gente, não é verdade. Tá bom? Grande parte do que o Elon Musk tem conseguido é justamente porque ele tem contratos com a NASA. E justamente porque ele usou uma tecnologia que já foi desenvolvida anteriormente, né, pela NASA. Porque a gente sabe que o grande gasto no desenvolvimento da tecnologia é com a tecnologia de base. Né? É com a tecnologia de foguetes. Né? Tanto é que se você pega lá tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, você teve na Rússia o Goddard, você teve, desculpa, nos Estados Unidos o Goddard, né, tentando desenvolver o foguete. Né. Você teve, inclusive, também nos Estados Unidos o Jack Parsons, né, tentando desenvolver um motor de foguete, né, ali, quase que praticamente sozinho, né, enquanto ele desenvolvia ali o seu motor de foguete e lia Lester Crowley e tentando ali, né, tem até aquela série que conta um pouco dessa história, né? E você tinha na Rússia todo o movimento cosmista. Você tinha o Tchaikovsky, um grande número de cosmistas, né? Aqueles filósofos pensando, né, em filósofos, engenheiros, professores ali, todos aqueles filósofos cosmistas pensando no futuro do ser humano no espaço, né? Projetando estações espaciais, projetando foguetes, pensando em como seria se nós nos expandíssemos para além do Marte, criar estações espaciais, etc. Mas tudo isso no papel. O próprio Goddard mal conseguia fazer os experimentos dele, nem o Jack Parsons. Até que começa o quê? O grande investimento do Estado. Né? E você tem também o Von Braun lá na Europa. Até que começa o investimento do Estado. É o investimento do Estado soviético e dos Estados Unidos que vai transformar aquelas ideias em tecnologia. E para fazer isso, precisou de muito, mas muito dinheiro. Tá? Não, a iniciativa privada jamais teria feito isso. Jamais teria feito isso. Tá? O próprio Júlio Verne, ele coloca a primeira viagem à Lua como uma iniciativa da iniciativa privada, né? No livro dele da Terra, a Lua e a Roda da Lua. Só que quando ele faz isso, né, você pode ver que no livro de Verne se levanta fundos no mundo inteiro para conseguir fazer isso. Né? Até o Barão de Mauá é citado no livro como um dos financiadores dessa iniciativa. E aqui no Brasil, né, por exemplo, o fato do nosso Estado investir tão pouco no programa espacial é que faz com que o nosso programa espacial não decole. E isso vai afetar as empresas brasileiras que querem entrar na corrida do New Space, porque para que você tenha uma iniciativa privada forte em tecnologia espacial, você precisa ter um Estado que invista bastante em tecnologia espacial. Vocês podem ver isso. Né? Por que os grandes empresários da tecnologia espacial estão nos Estados Unidos? Privados, porque é lá que foi desenvolvida a grande parte da tecnologia básica do espaço, que os americanos, inclusive, não vendem. Né? Eles deixam que empresas americanas compartilhem dessa tecnologia, mas desde que elas operem nos Estados Unidos, desde que a base seja nos Estados Unidos. Tá? E aí elas... Tá? Então, porque se não fosse assim, o Elon Musk podia ter continuado no país de origem dele, ali na África do Sul, né? Que é um país que até investe no espaço, mas nem se compara aos Estados Unidos, tá bom? Então, a tecnologia básica, a ciência básica sempre é feita pelo Estado, né? Por esse Estado que é um Estado empreendedor. E eu vou
gravar uns vídeos sobre essa questão de estado empreendedor aqui no canal, que eu acho isso muito necessário. Então é isso, pessoal. Assim, ninguém está falando que bilionários não podem ser criticados, tá? Ninguém está falando que o capitalismo especulativo não pode ser criticado, mas a necessidade que nós temos de criar formas de ir para o espaço e principalmente de captar recursos no espaço também é muito grande. Tá? E aqui no canal a gente precisa fazer essa crítica, né? A gente precisa aí separar o bebê da água antes de jogar a água fora. Tudo bem? A gente precisa fazer essa reflexão e que nós venhamos sim a ser uma civilização multiplanetária. Acho que é totalmente necessário para a sobrevivência da nossa civilização a longo prazo, tá? Deixe seus comentários e na medida que tiver comentários eu respondo os comentários, eu gravo até um outro vídeo sobre os comentários. Pessoal, lembrando que esse é um canal bastante plural, a gente vai ter vídeos aqui agora diários, vídeos sobre questões como filosofia, mais filosóficos, então inclusive vou iniciar um curso mesmo de filosofia aqui no canal, semanal, discutindo temas mais filosóficos, Kant, Descartes, como estudar filosofia, métodos em filosofia. Nós teremos vídeos filosóficos sobre quadrinhos, discutindo quadrinhos do ponto de vista filosófico. Teremos vídeos de filosofia na ficção científica, filosofia da astronáutica, filosofia africana. Inclusive, eu estou preparando um vídeo bem legal sobre filosofia no Egito Antigo, a partir de um livro que eu acabei de ler sobre esse tema. Mas nós temos também os vídeos sobre política, que são diários, os vídeos sobre política são diários, e os outros todo dia um vídeo sobre um tema diferente. Então acompanhe o canal, né? Se você gosta, tá, desse vídeo aqui de filosofia, essa discussão mais filosófica sobre o espaço, mas você não gosta tanto dos vídeos sobre política, tudo bem, tá? Seja absolutamente bem-vindo ao canal, tá bom? Assista os nossos vídeos, quando aparecer aí um vídeo sobre política, não vou assistir não. Estou muito preocupado com essas questões políticas, gosto mais dos temas do espaço, mas assista os vídeos sobre o tema do espaço. Se você gosta de filosofia nos quadrinhos, mas não gosta de filosofia na astronáutica, assista o nosso vídeo sobre filosofia nos quadrinhos e não assista sobre os vídeos sobre filosofia no espaço, porque esse canal ele tem essa característica, né? Esse é um canal que é onde eu discuto essa pluralidade de temas que eu acompanho, né, e faço reflexão sobre eles e compartilho aqui com vocês, tá bom? E vou pedir um outro favor para vocês, convidem seus amigos para vir até o canal, né? Dá o joinha aí, assistam os vídeos inteiros, tá? A gente precisa fazer o canal aí atingir um número grande de visualizações e também um número grande de pessoas no canal para que a gente possa sustentar o canal no prazo. E à medida em que o canal vai crescendo, eu vou tendo mais disponibilidade para gravar mais vídeos, para trazer mais conteúdo para o canal. Então é muito importante vocês estarem aqui, tá bom? Então não esqueça de fazer o comentário, dar o joinha e principalmente distribui o link dos vídeos, tá? Lá no grupo do WhatsApp, em todos os grupos, bom, que vocês fazem parte, ajuda a gente aí na expansão do canal. Então é isso. Ficamos com essa reflexão e amanhã tem vídeo. Vai ter todos os dias tem vídeo novo aqui no canal sobre temáticos. Um dia sobre filosofia, outro dia sobre quadrinhos, outro dia sobre astronáuticas. Né? E além desses vídeos diários sobre temáticas, também tem vídeos diários sobre as questões políticas, que eu acho importante a gente discutir. Os vídeos sobre políticas, em geral, vão ser aqueles vídeos do short, né? Que são vídeos de 60 segundos. Também escrevam. Se vocês não concordarem, pessoal, escreve aí, não concordo com essa sua ideia, vamos discutir, tá bom? Mas não saiam do canal quando vai um vídeo aí, não gostei dessa ideia, vou sair do canal porque isso não é producente para a discussão nacional. A gente precisa discutir as grandes questões. Tá? A gente não pode simplesmente, quando é apresentado um vídeo que tem uma ideia que eu não concordo, porque você não votou naquele político, não concorda, não venha para a discussão. A filosofia é isso, é fazer a discussão, tá bom? E fazer o convencimento, sempre com muita educação, tá? Sempre discutindo ideias, porque na discussão de ideias não tem problema. Inclusive, se você vir aqui fazer uma boa argumentação, eu falo, não, realmente, né, eu preciso refletir mais sobre isso,
né? E talvez realmente a minha posição neste momento sobre esta questão, né, política não é a melhor, eu também farei essa reflexão, porque isso é filosofia, é o diálogo, é a reflexão, é a possibilidade de mudarmos de posição, tá? Essa ideia de que você tem uma posição e você mantém ela a vida toda, que você tem que... Isso é a ideia do ideólogo, tá? Da pessoa que defende uma ideologia. Não, filosofia não é isso. Filosofia é discussão. Nós estamos sempre abertos para discussão. Desde que seja uma discussão feita com educação, tá? Feita em cima de ideias, tá? De propostas, tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo, né? Fiquem com Deus e vídeos diários aqui no canal. Nos acompanhem.